Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Victor, sou professor de Escola Bíblica Dominical e estou aqui gravando o subsídio para a aula lição 11, as Epístolas às Igrejas, da turma de juvenis, aí da Assembleia de Deus Jundiaí. Vamos lá, eu vou gravar de forma bem dinâmica para que a gente consiga passar por todos os temas desejados, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar aqui com os adolescentes é um enfoque bíblico, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esse daí é o texto bíblico base, aí vai falar sobre a questão do objetivo da salvação, né? O viés da salvação, que ela não é somente para o judeu, mas é também para o gentil, uma das coisas muito defendidas dentro das epístolas. Interessante a gente destacar o versículo seguinte, né? Versículo 17, que fala: E o justo viverá pela fé. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho essa temática também. Vamos lá. Aqui temos a leitura semanal. Eu faço questão de sempre deixar esse escopo da leitura semanal porque ela é importante. O adolescente ele precisa entender e ao longo da semana ele tem esse direcionamento de leituras a serem feitas. Então aqui, logo no slide seguinte, eu vou trabalhar com os irmãos aqui uma dinâmica que pode ser feita aí utilizando essa leitura semanal. Vamos lá. Reflexão e prática. O que vocês já alcançaram pela fé? Sabendo que o versículo 17 do nosso enfoque bíblico fala, e o justo viverá pela fé, converse com o seu adolescente. O que que ele já alcançou através da fé? O que que ele já pediu a Deus? Ele já encontrou resultado através da fé. Nesse contexto aqui, a ideia é que façamos uma reflexão com os alunos, dialoguemos com eles, entendemos ali através daquilo que eles estão citando, daquilo que eles estão compartilhando, aquilo que eles já vivenciaram pela fé. É importante destacar o seguinte, que a fé, ela gera o próprio testemunho. É o versículo que está marcado aqui, ó, Hebreus 11, do 1 ao 3, e o versículo 6, texto justamente, inclusive, aqui da leitura de quarta-feira. Então, a nossa fé, ela gera testemunho próprio. Os adolescentes, eles podem, eu conheço alguém que vivenciou tal coisa e acreditou muito. É importante destacar, mas e você, através da sua fé, o que você já alcançou? Então, destaque isso para o seu adolescente. Reflita com ele sobre essa importância de ter fé em Deus e colocar essa fé em ação. Para além disso, entender que a fé, ela gera transformação e gera boas ações. São os textos de Tiago e de 2 Pedro. Por fim, entender que a fé, ela gera comunhão e purificação em nossas atitudes. É o texto de 1 João. Percebam, utilizei os textos da leitura semanal para entender aí qual dinâmica que pode ser feita. Então, pensando nesse escopo de que a fé ela gera frutos, de que a fé ela gera resultados, faça uma atividade prática com os adolescentes logo no começo da aula. Esquece um pouco o conteúdo necessariamente da lição, faça uma atividade prática para já tornar a aula dinâmica. Então a prática aqui é a seguinte: pedir aos adolescentes para que eles escrevam 2 bilhetes. Lembrando que nós estamos falando sobre cartas, né? São as epístolas, e bilhete seria uma carta reduzida, vamos dizer assim. E não dá tempo para eles escreverem uma carta ali para você na hora. Mas peçam para que eles escrevam 2 bilhetes. Em um dos bilhetes, eles vão colocar coisas que eles já alcançaram através da fé. No segundo bilhete, eles vão colocar coisas que eles ainda não alcançaram, mas que com os olhos da fé, eles já conseguem ver isso. Eles já conseguem palpar, já conseguem tocar, já conseguem sentir que eles alcançaram essa bênção. Então, falam para eles escreverem esses 2 bilhetes. Eles depois devem entregar esses bilhetes a você, professor, e daí você guarda esses bilhetes consigo e no final da aula a gente vai ter uma coisinha relacionada a isso também. Então é uma atividade em 2 momentos, no início e no final da aula. Primeiro eles escrevem os bilhetes, depois a gente vê o que a gente faz com esses bilhetes, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, leitura bíblica em classe. Aqui é interessante, se o professor estiver pensando aí no escopo, no tempo da sua aula, conseguir fazer essas 2 leituras bíblicas. A primeira é de Gálatas 1, do 1 ao 9, e a segunda é de Efésios 6, 13 ao 19. Gálatas vai trabalhar sobre a questão das falsas doutrinas. É uma das coisas muito debatidas aí em relação às epístolas. As epístolas, os autores das epístolas, eles questionam muito sobre a questão das falsas doutrinas, nos instigam a identificarmos essas falsas doutrinas e seguirmos por um caminho que é a nossa base, né? Um caminho bíblico efetivamente. Então, apresente essas falsas doutrinas aí do texto de Gálatas e depois faça ali um trabalho em relação a Efésios. Em Efésios,
é tratado sobre a armadura de Deus. E essa armadura de Deus ela é cheia de simbologias. Eu deixei aqui um estudo para vocês, né, sobre as simbologias presentes nas armaduras de Deus. Os irmãos podem seguir aí esse estudo. É um breve estudo, um breve comentário. Então, o que que significa o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, às vezes, vai vir o questionamento do seu adolescente para você. Se você for pego desprevenido, seu adolescente fala, esse professor não está sabendo. Então, é importante a gente ter pelo menos essa base aí do que significa cada um desses elementos expostos em Efésios 6, do 13 ao 19, falando sobre a armadura de Deus, tá bom? Então, deixa esse estudo para vocês. Vejam aí como se encaixa dentro do escopo da sua aula. Vamos lá. Os nossos objetivos para a lição, efetivamente. Apresentar as epístolas presentes no Novo Testamento, indicar o tema principal de cada uma delas e destacar de modo geral o objetivo das epístolas. Tudo bem? Vamos lá. Curiosidade histórica. Não sei se os irmãos sabem, eu sou professor na minha vida secular, então minha profissão é ser professor, eu dou aula de História e Geografia, então eu precisava trazer uma curiosidade histórica aqui para os irmãos. Acho que vale a pena vocês trazerem também, levarem essa curiosidade histórica para os alunos. Martinho Lutero é o nosso autor da Reforma Protestante, ali em 1517. Ele, de acordo com aquilo que é escrito sobre ele, ele era um monge católico e ele, lendo a Bíblia, ele vê uma mensagem, uma frase, um versículo bíblico que o chama muita atenção. Era uma época que a Igreja Católica ela vendia as indulgências, que era a ideia da venda da salvação, vendia as simonias, né, as relíquias sagradas. Então, era um cenário que a Igreja Católica ela estava ganhando muito dinheiro a custas da fé, às custas das obras dos seus fiéis, né? Aqueles que acreditavam naquilo que a Igreja Católica dizia, e a igreja estava arrecadando muito dinheiro. Um dos objetivos dessa arrecadação de dinheiro era até a construção da Basílica de São Pedro, tudo bem? Então, Martinho Lutero ele lê um versículo bíblico dizendo o seguinte: E o justo viverá pela fé. É o texto de Romanos 1,17 que eu citei há pouco, tudo bem? Tanto é que, através dessa leitura desse versículo, o justo viverá pela fé, que Romero, desculpa, que Lutero, ele começa ali as críticas à Igreja Católica. Aqui está a imagenzinha dele pregando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, uma catedral que fica lá na Alemanha. Então, ele está pregando as 95 teses na festividade de 31 de outubro, e ali, nas 95 teses, ele critica a venda das indulgências, a venda das simonias, fala sobre a questão do justo viver somente pela fé, beleza? E é a partir disso que gera a cisão e a formação da igreja protestante. Tanto é que a reforma do Lutero é baseada em 5 solas, né? Em 5 frases que dizem aquilo que deve nortear a fé cristã, nortear o ensinamento, a doutrina cristã. Sola Escritura, que é somente a Sagrada Escritura, somente a Bíblia. Sola Gratia, que é o justo ele é salvo pela graça e não pelas obras. Uma questão muito debatida ali, a Igreja Católica defende a salvação pelas obras, por exemplo, não somente pela graça. Sola Fide, que é o sola fé, solas Christus, que é somente Jesus Cristo, e solo Deo Glória, somente a Deus. A glória, daí tem uma questão envolvendo o papado, que os papas também eram reconhecidos como seguidores de Pedro, a questão dos papas serem muito enaltecidos pela Igreja Católica, tá bom? A plenitude dos tempos. Bom, é importante nós contextualizarmos quando são escritas essas epístolas. A plenitude dos tempos, gente, é um texto de Gálatas 4:4 que Paulo está falando sobre a vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, né? Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Esse cenário de plenitude dos tempos, ele contextualiza a chegada de Cristo, né? Nascendo de maneira virginal, mas também ele se aplica ao momento em que eles estavam escrevendo as epístolas. Tanto Paulo como os outros apóstolos estavam escrevendo as epístolas. Essa plenitude dos tempos, de acordo com teólogos, ela se baseia no período romano. Por que é o período romano, essa plenitude dos tempos aí? Porque apesar das perseguições que eles sofriam, a igreja sofria, era um período em que você tinha um governo homogêneo, um império muito vasto, muito grande. Lá no final do slide eu mostro o tamanho do Império Romano para vocês. Era um império muito grande em que se falava basicamente um idioma. O idioma principal ali era o grego koiné, por exemplo. E como tudo se concentrava em Roma, todas as estradas elas direcionavam para Roma. Não sei se os irmãos já ouviram aquele termo, né? Todos os caminhos levam a Roma, ou todas as estradas levam a Roma, ou quem tem boca vai a Roma. Tem a ver com isso. O cenário de Império Romano.
tudo concentrado ali na capital romana. A capital está aqui. Percebam que essas linhas aqui não tem nada a ver com uma folha, com raízes, não. São as estradas que ligavam toda a extensão da Europa ao Império Romano. Então, essa é a plenitude dos tempos, como tudo auxiliava, de certa forma, as configurações do Império Romano, elas auxiliavam ali para a chegada ou para a expansão do evangelho, o envio da mensagem. Aqui está o idioma do grego koiné, o grego, o idioma escrito, né, é o utilizado para escrever boa parte aí das epístolas, boa parte dos livros do Novo Testamento. Tudo bem? Sobre o Império Romano, é importante nós caracterizarmos ele também. Basicamente, era um império centralizado na figura de um imperador. Esse imperador ele era tido como Augustus. O que significa isso? O termo Augusto não é o nome do imperador. Augustus, no romano, no latim, né, o outro idioma falado muito ali, principalmente ali pelos patrícios, pela nobreza romana, era o mesmo que sagrado. Então, o imperador, ele era tido como um deus, uma própria divindade ali, por isso que ele era adorado. E quando o cristianismo está ascendendo lá, inicialmente na região ali do Oriente Médio, em Jerusalém, e depois está se espalhando por dentro do império, o imperador começa a ficar incomodado, os imperadores ficam incomodados com isso, justamente porque o cristianismo defende um monoteísmo. Nós acreditamos somente em apenas um Deus. E no Império Romano eles eram politeístas, inclusive adoravam ao próprio imperador. Então isso daí causa um choque entre a nossa crença cristã, a crença ali dos pais da igreja, e a cultura romana daquele período, tudo bem? E isso daí faz com que surjam as perseguições à igreja. Esse cenário de Império Romano em que as epístolas estão sendo enviadas é o período de Pax Romano, maior extensão territorial, maior expansão territorial de Roma. Lá no final eu mostro o mapinha para vocês. Então era um período de grande prosperidade e eles utilizavam, por exemplo, os cristãos lá na política dos panem et circenses, ou do pão e circo, como costumeiramente é chamado. O que é a política do pão e circo? Um momento de crise, em algum momento que estava faltando alimento, a população mais pobre não tinha comida, coloca todo mundo dentro do Coliseu, a população ali que conseguiu o ingresso chegava até o Coliseu, o imperador começava a jogar pão para essas pessoas e o circo acontecia ali no palco do Coliseu, em que aconteciam ou luta de gladiadores, ou, por exemplo, aí da imagem que é eles devorarem os cristãos, soltarem vários animais ferozes e famintos para devorar os cristãos. Então era uma forma bem cruel que os romanos atuavam em relação aos cristãos. Tudo bem? Justamente por conta desse conflito aí que eu disse sobre as crenças, sobre as divindades. Beleza? Dando seguimento, agora sim a gente chega no conteúdo da aula, efetivamente. Então, toda uma contextualização são materiais que vocês podem trabalhar com os alunos ali para contextualizar o período. Beleza? As epístolas, elas são divididas em duas: epístolas paulinas e epístolas gerais, ou também chamadas de universais. Paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Importante destacar isso, tá, gente? Apóstolo Paulo. É uma das coisas que o Paulo mais levanta em suas cartas, é a defesa do seu apostolado, porque identificavam somente como apóstolo os 12 que viveram com Cristo. E depois, ali, depois da saída de Judas, então seriam os 11 que viveram com Cristo e o 12º escolhido, é sorteado ali, né, em Atos dos Apóstolos. Mas Paulo, ele também era apóstolo e viveu um intensivão com Cristo depois de sua conversão. Tanto é que de 21 epístolas que nós temos, 13 foram escritas por Paulo, quiçá 14 tenha questionamentos sobre Hebreus, tudo bem? Então ele está defendendo o seu apostolado a todo momento. Então as epístolas, elas são ou paulinas ou gerais, ok? As epístolas de Paulo normalmente são enviadas para igrejas, então dos romanos, a igreja de Corinto, da Galácia, que era uma região, não era uma cidade, era uma região da Galácia, para Éfeso, para Filipo, para Colosso, para Tessalônica, ou endereçadas a pessoas, como para os seus filhos na fé, Timóteo e Tito, possivelmente pessoas aí que Paulo conseguiu converter e teve consigo em suas viagens missionárias, Timóteo e Tito, jovens que foram convertidos por Paulo e depois Paulo os levou às viagens missionárias. E também a carta a Filemon, que é uma carta específica ali, falando sobre o prisioneiro Onésimo, que vivia com Paulo lá na prisão. E daí Filemon falou assim: Olha, Onésimo, o Paulo fala, Onésimo saindo aí para você, Filemon, perdoe-o e tal. Então, são as cartas direcionadas por Paulo. Tudo bem? As epístolas gerais, elas são direcionadas
Elas têm diversos destinatários e os seus remetentes, elas são mais configuradas pelos seus remetentes, né? Então, a epístola escrita por Tiago, as duas escritas por Pedro, as três escritas por João, a escrita por Judas e a carta aos Hebreus, que não se sabe quem é o remetente, não se sabe quem escreveu essa carta, ok? Identifica-se que é uma carta para os judeus convertidos. Ok? Mas não se identifica aí quem foi o escritor. Tem aquela dúvida se foi Paulo, se não foi Paulo. Mas enfim, isso não vai nos mudar, não vai nos agregar a nada, tá bom? Sobre as epístolas, eu coloquei aqui para os irmãos os temas principais. Sobre as epístolas paulinas especificamente, é importante nós destacarmos duas coisinhas. Paulo não necessariamente escrevia as cartas, ele muitas vezes ditava as cartas para que outra pessoa as escrevesse. Nossa, mas como a gente sabe isso? Se as cartas elas são identificadas, Paulo identifica como escritor. É porque dentro das epístolas paulinas você tem alguns versículos que identificam também outros autores que estão no meio dela. Autores não, né? Escritores que estão no meio dela. Então, alguns ali se aproveitam do momento, colocam, olha, eu também envio saudações a fulano de tal. Então, tem essas nuances aí. Paulo muitas vezes ditava a carta e outra pessoa escrevia essa carta. Tudo bem? Outra coisa que eu citei já há pouco, Paulo ele sempre se identificava. Por que era necessária essa identificação que Paulo fazia, normalmente com sua própria assinatura, às vezes ele mesmo, alguma pessoa escreveu toda a carta, e lá no final ele fazia alguma assinatura nessa carta. Por que ele fazia isso? Tinham pessoas se passando por Paulo, e você pode perguntar, por que alguém se passaria por Paulo? Seu aluno pode perguntar, por que alguém se passaria por Paulo? Justamente pela importância de Paulo para os cristãos daquele momento. Então alguém poderia estar se passando, tinham pessoas se passando por Paulo para ensinar uma falsa doutrina, dar um falso ensino e aí ser levado em consideração por ter supostamente sido escrito por Paulo. Então haviam pessoas se passando por ele. Então por isso que ele sempre se identifica e reforça que é ele que está escrevendo aquela carta. Tudo bem? Destinatários, então, são as igrejas, tema principal de cada uma delas. A carta aos Romanos fala muito sobre a justificação pela fé. Então há uma discussão ali em Romanos que Paulo estabelece, que fala sobre é pela promessa ou é pela lei? Então, é pela fé ou é pela lei? Que muitos cristãos judaizantes, eram aqueles que haviam se tornado cristãos, mas estavam muito presos ainda às práticas judaicas, eles ainda tinham essas dificuldades. Então, o que que é a ideia é identificar o seguinte: lá em Gênesis, quando é feita a promessa a Abraão, ela é feita antes de Abraão ser circuncidado. Tudo bem? A promessa ela é feita antes da circuncisão. Logo, para você receber a promessa da salvação, você não precisa passar pela circuncisão, por exemplo. É uma das discussões que vai entrar aqui em Gálatas também. Então, você não precisa passar pela circuncisão. Uma vez que você está salvo em Cristo Jesus, você está baseado na promessa. E a promessa é a priori, né? A promessa é antes da circuncisão. Para além disso, a promessa de Deus a Abraão, ela também antecede as leis que foram passadas a Moisés. Então, se nós vamos viver uma vida de acordo com a lei, então, de certa forma, a promessa ela pode estar anulada, porque a promessa ela veio anterior à lei. Tudo bem? Então, a grande questão aí é a seguinte: a lei ela não tem poder para salvar. Quem tem poder para salvar? Cristo. É o sangue de Cristo. É a promessa feita a Abraão. É a promessa de que pela descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas através de Jesus Cristo. Tudo bem? Primeira e segunda Coríntios são as cartas das lágrimas de Paulo, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito próspera, era uma igreja que tinha diversos dons, só que era uma igreja muito dividida, uma igreja com muitos problemas. Tudo bem? Tinha a questão do partidarismo, né? Eu sou de Cefas, de Pedro, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. Então era um partidarismo muito grande, sem contar que através das ações deles, pessoas cometendo adultério, pessoas fazendo muitas coisas erradas. Então é uma carta que Paulo escreve aos prantos, é tido como a carta das lágrimas de Paulo. Ele manda a carta de 1 Coríntios, depois ele recebe uma resposta de Tito sobre como aquela carta chegou
a igreja de Corinto, e daí Paulo percebe que eles não aceitaram muito bem as suas correções. Por isso que na segunda Coríntios ele defende seu apostolado. Ele defende, fala assim, não, eu sou o apóstolo Paulo, eu vivi com Cristo. Então percebam que essa é uma carta muito dolorida por Paulo, dolorosa, imagino eu, para Paulo. Uma vez que ele corrigiu os problemas, eles não aceitaram muito bem essa correção. Depois Paulo ainda tem que dar carteirada, tem que defender o seu apostolado diante deles. Há uma curiosidade aí que supostamente há uma terceira carta aos Coríntios, mas ela não se tem uma certeza sobre se ela está inserida dentro da primeira ou da segunda carta, se ela nunca foi encontrada. Enfim. Carta aos Gálatas. Essa carta aos Gálatas fala sobre a liberdade cristã. Essa liberdade, principalmente em relação à circuncisão. Haviam muitos cristãos judaizantes que queriam que os gentios, os gregos, aqueles que não eram judeus, que ao se converter, ao eles se converterem ao cristianismo, quando eles se convertessem ao cristianismo, eles deveriam ser circuncidados. Paulo defende que não haveria essa necessidade, uma vez que há, como eu disse anteriormente, a promessa ela vem antes da circuncisão. Efésios é uma carta que fala sobre a vida prática em Cristo. Filipenses é uma carta da alegria de Paulo. Paulo fala sobre a alegria em Cristo que supera as adversidades. Filipenses é uma carta assim que Paulo ele demonstra um certo êxtase em escrever por conta da conduta dos cristãos em Filipe. Em Efésios aí, gente, é uma carta muito difícil de ser compreendida. Tem muitos termos teológicos em Efésios, tudo bem? Então vale citar isso para o seu adolescente também. Colossenses, Paulo defende a primazia, ou seja, Cristo está em primeiro lugar. Depois nós viemos para Tessalonicenses. Por muito tempo, foi identificado que a carta aos Gálatas ela havia sido a primeira carta escrita por Paulo. Entretanto, estudos recentes mostram que foram essas duas cartas aí, as cartas à Tessalônica, a primeira e segunda Tessalonicenses, que foram as primeiras. Obviamente que vale só citar isso aí de curiosidade para o seu aluno, tudo bem? Ambas, elas tratam sobre a vida cristã e a perseverança até a volta de Jesus. É tido como o primeiro tratado sobre a vinda de Cristo, um tratado sobre a chegada de Cristo e a ressurreição daqueles que já morreram em Cristo e também a ascensão aos céus daqueles que estiverem vivos. Então, as cartas aos Tessalonicenses, elas têm um viés até de certa forma ligado aí ao arrebatamento. São os primeiros tratados de Paulo aí, os primeiros tratados do Novo Testamento sobre essa questão do arrebatamento. Até porque as cartas de Paulo elas foram escritas até antes dos evangelhos. Olha que curiosidade, né? Vamos lá. Primeira e segunda Timóteo, aqui já são cartas pastorais que nós chamamos. Primeira e segunda Timóteo e a carta de Tito, elas são cartas pastorais. Primeira Timóteo fala sobre o procedimento na doutrina, ou seja, como atuar em relação à doutrina do culto, como os líderes devem atuar, como os cristãos devem atuar. Aqui tem textos maravilhosos que vocês podem mergulhar aí, talvez em algum momento, em algum estudo com seus adolescentes, propor algum estudo com eles, especificamente falando sobre como deve ser a conduta cristã, como nós devemos agir. 1 Timóteo é muito importante para isso. Fazer um treinamento com líderes dentro da igreja também ligado a isso em 1 Timóteo é muito positivo. Carta de Tito também tem essa questão, né? Falando sobre a organização da igreja, a ordem na igreja e o relacionamento entre as pessoas. E aí vem a segunda Timóteo, que é uma carta testamento, basicamente. É a carta que fala, Paulo fala aquela célebre frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, é a carta final ali de Paulo. Paulo falou assim: Olha, eu fui julgado, ninguém esteve aqui comigo. Então, você também sente ali uma aflição de Paulo nessa carta, particularmente, ela é muito tocante para mim. Por fim, a carta de Filemon, aí a carta do perdão, né? Paulo fala sobre Onésimo, prisioneiro, que deve ter feito alguma coisa com Filemon, não é explícito isso. E Paulo fala assim: Olha, ô Filemon, eu sei que o Onésimo te machucou, eu sei que o Onésimo te feriu, te gerou danos, mas calma aí. Recebe ele em sua casa, perdoa ele e coloca na minha conta. Imagina isso. Coloca ele na minha conta. E Paulo dá uma cobradinha em Filemão. Fala assim: Olha, da mesma forma que você me deve a sua vida. Uma vez que, possivelmente, Paulo foi quem pregou a Filemão e o converteu ao cristianismo. Beleza? Sobre as cartas gerais, daí eu vou falar de maneira bem mais abrangente, tá, irmãos? Destinatários hebreus e depois os autores deles, na verdade, né, que são os remetentes deles aqui, acabou colocando o termo errado, que são aqueles que escrevem a carta. Hebreus fala sobre a nova aliança em Cristo. Ele basicamente faz um tratado, o autor dos Hebreus faz um tratado sobre a antiga aliança
que é dos judeus, e a nova aliança, que agora é em Cristo. Tiago fala sobre Jesus como modelo de nossas ações. Uma vez eu ouvi isso e depois eu fiz a comparação dos livros. É bem legal mesmo. Como o livro de Tiago é quase que uma. É um resumo ali de provérbios, tem muita relação, porque fala muito sobre conduta, sobre ações. Então vale a pena indicar esse livro. É um livro de 4 capítulos, se eu não estiver enganado. Fala para o seu adolescente ler o livro de Tiago, porque fala muito sobre nossas ações, como um cristão deve agir. Primeira e segunda Pedro fala sobre Jesus sendo a nossa pedra angular e também estabelecendo a verdadeira doutrina, aquilo que nós devemos seguir. Primeira, segunda e terceira João fala sobre 3 vieses de Jesus, né? Ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. É bem joanina essa carta mesmo, né? Ela é bem do apóstolo do amor, falando ali sobre como Jesus, ele nos representa, como ele representa para nós a vida, a verdade, aquilo que nós devemos seguir e o caminho por onde nós devemos trilhar, mostrando também que a fé ela nos conduz por uma vida em retidão. Por fim, Judas, falando que Jesus é o nosso protetor e Judas instrui muito sobre falsas doutrinas, né, sobre falsos mestres. Amém? Enfim, finalizamos aqui as epístolas. Voltamos para a nossa reflexão prática agora. É hora de nós pegarmos aqueles bilhetinhos que os alunos escreveram lá no começo da aula, lembram deles? Certo. O que que dá para ser feito aqui? De duas formas. Se você tem um grupo grande de alunos, é legal que você distribua os bilhetes entre eles ali aleatoriamente, não precisa devolver exatamente para o aluno, peça para ele nem se endereçar ali, distribui aleatoriamente esses bilhetes e peça para que o colega, a Maria pegou o bilhete do João, então e ela não sabe que o bilhete é do João, porque, enfim, o João não colocou o endereço, ele não falou que era dele o bilhete, fala que o endereço do bilhete tem que ser Jesus, para Jesus. Ou para os irmãos, enfim, mas você não precisa se destacar, olha, eu, João, filho não sei o que das quantas, não precisa disso. Então, um bilhete aleatório, sem a escrita ali de quem é o autor do bilhete. Então, a Maria pegou o bilhete que a gente sabe que o João que escreveu. Beleza. Nós sabemos, porque somos professores, pegamos o bilhete do João. A Maria vai lá na frente da sala e lê o bilhete do João em voz alta. E ela lê com aquele entusiasmo, justamente para identificar que aquilo já foi concretizado. Mas, Victor, e se foi um daqueles bilhetes ali que não aconteceu de verdade ainda, que é um desejo do aluno, mas que ele não aconteceu? Mesmo assim, ela vai ler com entusiasmo, porque com os olhos da fé, ela já pode alcançar aquela vitória. E assim, é legal fazer essa prática de que um lê o bilhete do outro, por quê? Para gerar comunhão entre eles, para que eles se alegrem ou para que eles demonstrem essa alegria vendo a conquista que o outro está alcançando, ou vendo que aquilo que o outro queria, ele conseguiu alcançar. Se a sua sala for curta, não é interessante fazer essa distribuição, porque vai ficar muito na cara de quem é o desejo de cada um. Então você, como professor, pega e lê o bilhete também da mesma forma, com entusiasmo. Importante a gente destacar o seguinte: orientem os adolescentes que por mais que eles tenham desejos, por mais que eles tenham planos, nem sempre eles são da vontade do Senhor. Então, olha, você realmente consegue tocar isso, mas você já falou com Deus sobre esse desejo que você tem? Você já falou com o Espírito Santo sobre essa sua vontade? Sabe se é esse o caminho que Deus quer para você? Sabe se é isso que Deus quer realizar em sua vida? Então, isso daí é interessante fazer também, tá bom? Por fim, a conclusão aqui da aula, né? As epístolas, de modo geral, elas nos ensinam o quê? Rejeitarmos falsos ensinos, buscarmos consolo em Cristo, permanecermos em Cristo em todo o tempo e aguardarmos com fé pelo grande dia do Senhor. Para descontrair, o que que eu oriento que você faça com os seus adolescentes? Vamos lá, vou levantar aqui. Deixa eu ver. Dá para me pegar aqui a câmera? Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver. Me pegou a câmera. Existe um negocinho que eles fazem, os adolescentes curtem muito, que é o negócio do TikTok, que tem as famosas trends, né? E daí tem uma daquelas trends que eles ficam no meio, todos eles enfileirados, e do lado direito é uma coisa, tipo sim, e do lado esquerdo é tipo não. Alguma coisa nesse sentido. Aqui dá para nós fazermos o seguinte, com base nos temas principais de cada uma das epístolas, vamos voltar aqui, ó, tá vendo? Tema principal das epístolas. Com base nesses temas principais, o que que você pode fazer? Você lê o tema principal e fala assim: essa epístola é uma epístola paulina ou geral? Daí eles vão para a direita se for paulina e vão para a esquerda se for uma epístola geral. E daí vê quem vai acertando. Seria um negócio bem simples, mas que para eles é muito divertido. Para eles se torna algo muito descontraído, tá bom? Então é só uma atividadezinha simples aí para você fazer com o seu grupo de adolescentes bem no finalzinho da aula.
Tá bom? Por fim, queridos irmãos, subsídio cartográfico. Quero deixar aqui duas imagens que os irmãos podem utilizar aí na aula, tá bom? A primeira imagem é da extensão do Império Romano. Gente, o Império Romano era de fato muito grande, tá? Se os irmãos talvez não conheçam muito a geografia aí dos continentes, aqui em cima é o continente europeu, aqui embaixo é o continente africano. Ai, ai, ai. E aqui é o continente asiático, peço perdão pela furadeira, é do vizinho, beleza? Aqui, ó, toda essa extensão da Europa pegam vários países que são hoje, tá? Então aqui tem a região onde está Portugal, Espanha, aqui é a França, aqui é o Reino Unido, Inglaterra, pega um pedacinho da Alemanha aqui, toda a região da Itália, aqui passa uma porção de países, são todos pequenininhos, países europeus. Aqui pega toda a região balcânica, então com destaque para a Grécia, aqui embaixo, ó, percebam a cidade de Atenas. Aqui está a região da Ásia Menor, hoje em dia é a Turquia. Descendo aqui para baixo, você tem Líbano, você tem Síria, você tem Israel, que fica bem aqui, ó, percebam Jerusalém, tudo bem? Egito, norte do Egito, basicamente. Você tem o norte da África, que pega outros países também, como a Argélia, como a Líbia, como Marrocos, tudo bem? Então toda essa região era composta somente por um império. Então era muito grande. Isso de certa forma, foi bom para o evangelho, como eu disse, facilitou a expansão do evangelho, as estradas romanas ali, para levar as cartas. Tudo bem? E aqui está o endereço de onde foram enviadas as cartas, com base no território do Império Romano. Os irmãos podem ver aí que boa parte das cartas na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, e também na região grega, ali, a cidade de Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Colossos e a região da Galácia, tudo bem? Além da carta lá para Roma, todas elas saíram de Jerusalém, região aqui do Oriente Médio, onde está Israel. Tá bom? Queridos irmãos, Deus abençoe. Vou deixar aqui no slide que eu falo Deus abençoe a aula de vocês. É isso. Deus abençoe a aula de vocês. Espero que tenham gostado e que seja muito, muito produtiva, tá bom? Um grande abraço. Estarei orando por vocês. Até amanhã!